Bom, como aí no roteiro diz o início, bom, o início é 8 de fevereiro de 1964. Nasci em São Paulo, mudei para o interior de São Paulo, Araraquara, em 66, com meus pais, que tinham um ramo de comércio, né, pizzaria. E o rádio surgiu na minha vida pelas mãos do meu pai. Primeiro porque ele sempre ouvia muito rádio, né, e eu cresci ali curtindo o rádio do lado dele. Mas por conta do nosso ramo de comércio, aos domingos ou em happy hour, sempre ele inventava umas rodinhas de rifa e tal. E numa das idas dele para São Paulo, onde ele sempre trazia alguns brindes, algumas coisas ele apareceu com uma caixa cheia de uns radinhos pequenininhos da Sharp, isso por volta de 73 mais ou menos, que cada um era de uma cor. E aí ele falou, ó, pega um para você, já que você fica toda hora pegando o meu rádio. E de lá para cá não teve mais como me desgrudar desse veículo. Por conta disso eu participava direto na programação das rádios locais, no caso em Araraquara, a Morada do Sol e a Cultura. E de tanto participar, quando eu fui fazer o primeiro ano de jornalismo em São Paulo, nas férias daquele ano, nas férias de julho, isso já em 83, o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, que era o diretor artístico da Cultura na época, me fez uma proposta que eles estavam pensando em fazer uma série de mudanças na rádio a partir de 84 e eles queriam contar comigo na programação. Eu, a princípio, né, queria continuar em São Paulo, lógico, mas no final daquele ano, como logicamente não havia ainda aparecido nenhum convite de uma rádio grande de São Paulo, falei, entre ficar por aqui só estudando e já começar no ramo, que é uma coisa que eu venho perseguindo, então voltei para Araraquara, transferi o curso de jornalismo para Ribeirão Preto, não na EP, e comecei a trabalhar na Rádio Cultura de Araraquara no comecinho de 1984. A única experiência que eu tinha era o conhecimento musical adquirido desde moleque de tanto ouvir rádio, né? O Toninho foi no caso, a pessoa que me abriu as portas, foi o meu mentor, orientava, né? E ele falava, o resto eu sei que você tem porque o resto não dá para ensinar. Então, o apoio assim, eu acho que de início foi em Araraquara mesmo, com o pessoal da Rádio Cultura na época, né? O Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, tinha o Chico de Assis, o Luiz Veloso, a Baby Lane, o Caio, o pessoal ali da própria Rádio Cultura, que foi o primeiro lugar onde eu comecei trabalhando. Então, ali foi um lugar que, como também tinha o AM no mesmo prédio, então foi uma convivência muito saudável, porque pessoas que eu inclusive ouvia, né, desde pequeno, e passar a conviver junto como colega de trabalho, né, então foi uma experiência muito interessante. E em casa foi muito curioso, porque a princípio, lógico, né, estudando em colégio particular, pai e mãe queriam mais que o filho virasse médico, dentista, naquela época ainda, né, eram as profissões. Mas depois, quando viram que já trabalhando e vendo o retorno do próprio trabalho, eles também falaram, não, é por aí mesmo, e a família também entrou de cabeça na história. O seu início foi em janeiro de 84 na Rádio Cultura, lá eu fiquei até julho de 88. Aí recebi um convite do Marcelino Romano Machado, proprietário do Mega Sistema de Comunicação, que na época ainda era o diário, né, rádio, né, o sistema, que ainda não havia nem a Mega. Isso em 88, aí vim para Ribeirão em 1º de agosto de 88, fiquei 10 meses na diário naquela época, quando surgiu a oportunidade de integrar o projeto Difusora, que ainda estava no papel, né, na época o José Adolfo e o seu João Molina, numa reunião, eles ainda não sabiam o que iriam fazer com a rádio, né? Eles tinham um nome, as instalações já estavam praticamente todas prontas, e através de um projeto que eu apresentei para eles, a Difusora foi ao ar já em outubro de 89.
e foi muito legal, foi uma época maravilhosa, porque a gente conseguiu juntar uma leva de novos nomes do rádio de Ribeirão Preto e região, uma molecada, era todo mundo, né, todos nós éramos muito jovens na época, cheios de gás, e em 3 anos a rádio chegou ao primeiro lugar, em junho mais ou menos de 92. Aí veio o convite da Clube FM, onde eu fiquei mais 15 anos até julho de 2007, e o ciclo mais uma vez se fechando, voltando para o ponto de partida na minha chegada em Ribeirão Preto, que foi novamente a chegada na Diário FM, onde eu estou até hoje. Muita da informação musical a gente adquiria no próprio AM. As 3 rádios assim, que mais me marcaram na infância, Excelsior, Difusora e Mundial do Rio de Janeiro, e também as populares. Então, naquela época, era como qualquer informação musical vinha, por enquanto, somente do AM, então não dá para não lembrar de nomes como Enzo de Almeida Passos e Sua Grande Parada Brasil, As Mais Mais da Bandeirantes com o Ney Costa, O Pare ou Continue a Música do Ademar Dutra, Barros de Alencar, essa galera no AM, e os programas, né, e como já citado, o Super Música da Difusora, né, que era uma coisa assim que eu tenho várias fitas cassete até hoje lá jogadas numa caixinha, que é toda aquela fase, o Vips Motel patrocinando o Ritmos de Boate na Mundial, quer dizer, foram programas assim que então, né, Mr. Sun tinha os programas dele, e aí já no começo dos anos 80 surgiram os novos heróis com a chegada do FM no formato que a gente tem hoje. Então, aquela fase áurea, né, do começo dos anos 80 da Jovem Pan, que tinha um time assim de Beto Rivera, César Rosa, Paulo Mai, foi uma fase assim que também inesquecível. Serginho Leite, né? E todo aquele... Então, aí surge aquela coisa do humor, né, que sempre teve presente muito forte na PAN, até por conta da figura do próprio Tutinha, que encarnou Djalma Jorge, Mike Nelson, né, que veio antes até do Djalma Jorge, e depois Café com Bobagem. Então, foram Tatá Escova, quer dizer, passou tanta gente como ouvinte, né, pela minha vida e admirando o trabalho dessas pessoas, que acho que de uma certa maneira o Ciro Jatene é outro que não pode deixar de ser citado. Então eu acho que um pouquinho de cada um, assim, a gente naquela época ouvia para aprender mesmo, né? Eu acho que é bem por aí, tem que ter a humildade mesmo de reverenciar e falar que ouvia para aprender, porque já tinha um padrão de excelência, tanto em programação, vinheta e locução, que eu acho que, graças a Deus, se eu estou colhendo alguma coisa hoje, é porque eu sei que as sementes foram boas. O rádio de Ribeirão Preto, eu vejo ele como um rádio bem atuante, até por conta do próprio mercado Ribeirão Preto, né? É uma praça de extrema importância em todos os níveis, né, da economia brasileira. Então, no mercado da música e do showbiz, do entretenimento, ela também não fica de fora. É sabido que as grandes gravadoras têm em Ribeirão Preto, né, uma preocupação grande ali em termos de execução, e a parte de empresários, de shows, também sabem que o mercado de Ribeirão Preto é um mercado, né, extremamente, além de qualificado em termos econômicos, é um mercado, né, efervescente no sentido de absorver as coisas que estão aí acontecendo e logicamente dar esse retorno. São 4 empresas aí de comunicação que brigam bastante aí pela sua fatia no mercado, e pra gente é extremamente salutar, né, porque sempre que há concorrência, fica sempre à vontade de se fazer o melhor para conquistar o seu espaço. Eu acho que está um pouquinho meio que parado, né?
a chegada de rádios satélites e algumas coisas assim em termos de investimento na parte de equipe, parece que a coisa está meio, nos últimos 2 anos, está meio parada. Mas ele sempre foi bem atuante. E é bem interessante porque aquele fenômeno que havia na década de 80, de a gente aguardar o que acontecia em São Paulo para passar a fazer no interior, isso já não existe mais. A troca hoje é uma via de mão dupla e quando não, além do interior não dever mais nada para a capital, quando não, a capital de vez em quando vem aqui e rouba alguém daqui para ir para lá, né? Então eu acho que nós temos um nível assim de excelência muito bom em Ribeirão Preto falando de rádio. O maior mico que eu já paguei no rádio, cara, esse não tem como esquecer. Primeiro porque era um pouco, eu tinha o quê? Acho que uns 2 anos só de experiência, isso ainda em Araraquara, e eu tinha um programa de rock na cultura, chamava Rock Time, que depois virou Alfa 97. E naquela época surgiu um festival de heavy metal em Araraquara, imagina isso. E eu com meus 20 anos de idade, 22 anos de idade, dá pra ver que eu não sou metaleiro, embora, né, a gente ouça de tudo. O cara lá do festival me convidou para ir apresentar esse festival em pleno Gigantão, lá de Araraquara. E ainda tem como testemunha a Baby Lane, né? E o Banana, o Banana da Pan, que até hoje quando me encontra casca o bico de rir, porque a hora que eu subi no palco, imagina 5.000, os montes de corrente que a polícia apreendeu dos caras, era dessa altura, tudo nos cantos lá do ginásio. Os caras com os cabelos tudo aqui no ombro, aquelas camisetas pretas assim, tudo de Iron Maiden, Megadeth, Metal, né? E lá eu, carequinha, branquelinho, assim, subi, mas mal peguei no microfone, rapaz, mas foi a maior vaia que eu já levei na minha vida. E não apresentei só a primeira banda e falei, isso aqui não é pra mim não, e fui embora, né? E o Banana e a Baby eles trabalhavam juntos também na época e passaram lá pra também assistir um pedacinho do festival e falaram, vamos embora daqui, porque isso aqui não é pra nós não, rapaz. A dica para quem gosta de rádio e quer um dia trabalhar em rádio, ou para quem está começando, a dica é se manter sempre informado. Minha avó já dizia que o saber não ocupa espaço. Então é o seguinte, é você ouvir rádio, ouvir os seus colegas, ouvir outras emissoras, ou emissoras inclusive que não tem nem o perfil da rádio que você de repente até almeja um dia trabalhar. Ler, é estudar, é trocando informações mesmo e nunca tendo vergonha de perguntar o que não sabe e muito menos vergonha inclusive de aprender, né? Eu acho que a dica é essa mesmo, buscando informação, trocando ideia com quem é do ramo e aprendendo com quem tem mais tempo de estrada. Com certeza, se você hoje ainda é pequenininho, vai crescer.